Oi, gente, boa tarde. Essa é a nossa aula 18. Eu estou só configurando as coisas aqui, ver se está tudo certinho. Perdão, não é aula 18, não. Hoje é dia 18 e a nossa aula é a aula 21. Então, esse é o curso de ME 414, ah, Estatística para Experimentalistas, aula 21, do dia 18 de maio de 2026. Tá? Então a gente está dando essa aula online porque vocês decidiram entrar em greve. Não é verdade que a maioria do curso está em greve, parece que a engenharia civil não está de greve, mas ah, como não era de se esperar de outra forma, eu vi, já me mandaram fotos hoje de que o CB e o PB estão com barricadas impedindo de entrar. E eu não sei, eu acho que o IMEC deveria buscar um espaço próprio de aula e a gente deveria extinguir os ciclos básicos, porque não dá para dividir esses espaços. Né? Enfim, vamos lá. Na aula de hoje eu vou introduzir alguns conceitos de estimação pontual e eu estou tentando dar essa aula. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu estou usando esse OBS para alternar as coisas. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Uh, Ok, eu estou na página do curso, mas se você digitar aqui ME 414 Unicamp, existe uma versão alternativa que vocês podem acompanhar. Esse é um slide, é um conjunto de materiais coordenados e foi escrito sobretudo por esses três professores, né, a Samara, a Tate e o Benilton. E eles têm aqui um programa com slides e eu acho que o cronograma inclui até vídeos. Tá armazenado no Google Drive, eu não sei porquê. Ah, mas é por semana, né? Então a gente está na aula 21, quer dizer que a gente está na 10ª ou 11ª semana. ah, e inferência. Inferência é mais ou menos o que a gente vai começar, na estimação pontual. Ah, Na verdade, eu vou falar um pouquinho ainda de distribuição amostral. Eu gosto de dar o meu curso separado do curso coordenado, eu não gosto de usar slides, eu prefiro fazer essas coisas devagar. Então, por isso que eu estou gravando essa aula, para a gente tentar manter um pouco de similaridade com o material que a gente estava desenvolvendo, com o ritmo da aula. E eu vou disponibilizar essas notas aqui no fim da aula em formato PDF. Eu só peço que vocês tenham paciência, porque eu não sei usar essas mesas digitalizadoras direito. A professora Samara, que criou o curso de 414, ela me emprestou a mesa digitalizadora. Eu não sei se era dela ou se era do marido dela, o Tiago, mas ela me emprestou em 2020 e até hoje eu não devolvi, então o meu calote da professora Samara está registrado aqui com o meu agradecimento, meu pedido de desculpa. Tá bom? Então, na aula passada, eu tinha mencionado duas distribuições que a gente não viu, eu deliberadamente não mostrei no curso. Ah, então, eu vou botar assim, retomando. Tem duas distribuições contínuas que são importantes. Distribuições. Vocês estão vendo a minha letra, né? Distribuições contínuas importantes. E aí eu vou abrir um parêntese, mas técnicas, no sentido de que, tudo bem, tem até alguma coisa que tem a distribuição F, que tem a distribuição T, ou distribuição Q quadrado, ou gama, a Q quadrado é um caso particular da gama, mas a gente não vai considerar explicitamente. O que não quer dizer que não possa aparecer. Algumas dessas distribuições têm justamente construção em contextos físicos que são úteis, né? A gama, em particular, a gente consegue pensar em aplicações para ela baseado no tempo também. Ela é uma generalização da exponencial também. Ah, a distribuição T é uma distribuição parecida com a normal, que permite casos de
outliers. A normal, o outlier é realmente proibido na normal. Normal, se está corretamente especificada, se os dados são normais, eles não devem ter outliers. Mas enfim, todas essas distribuições têm algumas aplicações. Eu sei que tem outras distribuições que têm aplicações mais específicas das áreas de vocês. Eu lembro de um aluno da Civil, da última vez que eu lecionei esse curso, ele me mandou algumas coisas envolvendo a distribuição, se eu não me engano, a distribuição de Weibull, relacionada com capacidade de absorção de água em terreno que é absorvente, né, o que permite a percolação. Então, vocês vão aprender casos específicos de outras distribuições, elas têm as mesmas propriedades, têm esperança, variância, e a ideia é justamente que o conhecimento se generaliza. Então, eu vou considerar esses casos fundamentais agora. Mas essas duas distribuições que eu quero falar hoje, a primeira é a Q quadrado, por exemplo, eu vou falar da gama, a gama e o caso particular dela é a Q quadrado. Então, uma gama de parâmetro alfa e lambda tem densidade f de x igual a lambda elevado a alfa, função gama de alfa, x elevado a alfa menos 1 e elevado a menos lambda x, x maior que zero. Então, isso daqui é a densidade. E aqui os parâmetros alfa são positivo e lambda é positivo. Tá? E aqui onde a função gama é uma generalização da função fatorial, né, do fatorial, a função gama de alfa para alfa contínuo é a mesma coisa que se alfa fosse discreto seria alfa menos 1 fatorial, mas isso daqui é exatamente x elevado a alfa menos 1 e elevado a menos x dx. E essa função é uma função não elementar, mas gama de alfa satisfaz alfa menos 1 vezes gama de alfa menos 1. Então ela tem essa propriedade de ser como o fatorial, porque aí gama de alfa menos 1 é o mesmo que gama de alfa menos 2 vezes gama de alfa menos 2, e alfa menos 2 é gama de alfa menos 3 vezes gama de alfa menos 3. Então isso daqui vai formar uma versão do fatorial, né? Deixa eu botar aqui a observação, vou trocar de cor. Então, eu vou anotar isso, gama de alfa é o mesmo que alfa menos 1, gama de alfa menos 1, mas isso é o mesmo que alfa menos 1, alfa menos 2, gama de alfa menos 2. E isso daqui pode ser generalizado para alfa menos 1, alfa menos 2, até alfa menos k, gama de alfa menos k. Então, é mais ou menos o que o fatorial fazia, né? Se alfa inteiro, se alfa for um número natural positivo, então gama de alfa é alfa menos 1 fatorial. Tá? Então, essa é uma propriedade só para garantir que a densidade ali é uma densidade de probabilidade. Então, deixa eu fazer alguma coisa para destacar aqui. E a gente pode mostrar, envolve um monte de integral por substituição, mas por exemplo, eu posso mostrar note que é integral de zero a infinito. Isso foi um erro comum na prova. Eu tinha dado aquela distribuição que dava para integrar por substituição. Aquilo tem um nome, a distribuição de Rayleigh. Mas a ideia era que era fácil de integrar, mas a maioria de vocês não sabia o que colocar nesse intervalo aqui. Um monte de gente deixou
essa integral indefinida, e na verdade é, é uma integral definida de zero a infinito. Na verdade, de menos infinito a infinito, mas como a minha densidade é para alfa, para x, perdão, maior que zero, e eu estou integrando em x, então essa função tem que ser positiva e ela tem que integrar 1, e daí é fácil ver que dá para integrar 1, porque a integral de f de x é igual a 1, é simplesmente, eu quero mostrar isso, então eu vou integrar de zero a infinito lambda elevado a alfa, gama de alfa, x elevado a alfa menos 1 e a menos lambda x dx. Mas aí eu faço por substituição, deixa eu botar uma outra cor aqui, por exemplo, u igual a lambda x, du é lambda dx, e por substituição isso passa a ser, deixa eu voltar aqui, eu vou tirar o gama de alfa para fora, passa a ser a integral de zero até infinito, de claro, nota que esse alfa aqui vai com esse x, então eu vou substituir, isso daqui passa a ser, isso daqui é o mesmo que alfa menos 1, lambda vezes lambda, então esse cara aqui é o dx, né? Esse cara é o du. Deixa eu deixar na ordem, senão vocês vão se confundir. Apaguei coisa demais. Aqui, alfa menos 1. E isso daqui é o mesmo que 1 sobre gama de alfa, u elevado a alfa menos 1, u elevado a alfa menos 1, e elevado a menos u du. Mas se você olhar aqui em cima, vocês vão ver, vai ficar parecendo um arco-íris essa coisa toda. Enfim, vocês vão ver que isso daqui é exatamente a função gama, né? Que a gente acabou de definir. Portanto, isso daqui, no fim do dia, é igual a 1 sobre gama de alfa vezes gama de alfa, integra 1. Tá? Então, isso daqui é uma densidade de probabilidade porque é uma função positiva e a integral dela é 1. Eu não fiz essa demonstração na última aula que a gente teve presencial, mas agora está feita, só para vocês saberem. Como que eu coloco página nisso? Ok, coloquei mais páginas. Tá bom? Então, isso daqui prova. Deixa eu descer a coisa aqui. Eu não consegui ajustar essa mesa digitalizadora ainda. Portanto, F é uma densidade válida. E se você fizer o gráfico dela, lembrando, para calcular probabilidades usando ela, você vai ter que integrar no intervalo de interesse, mas se eu tenho aqui x e f de x, a densidade da gama é alguma coisa assim. Ela é maior que zero. Ficou meio feio aqui, deixa eu ver se eu consigo melhorar esse negócio. Ela é maior do que zero e ela decai bem devagarinho. Para cá, começa no zero. E aqui a altura dela é mais ou menos centrada, aproximadamente, não exatamente, mas é centrada em alfa sobre lambda. Muito aproximadamente. Por quê? Porque o valor esperado é um pouquinho, mas na verdade é para cá, um pouquinho para cá. Porque o valor esperado de x, nesse caso, a gente consegue integrar é alfa sobre lambda e a variância de x é alfa sobre lambda ao quadrado. E nesse curso, no curso de 414, a gente não faz demonstração de transformações de variáveis aleatórias. Isso é em 323 e em ME 210, que são as disciplinas que tem cálculo 2, porque a gente precisaria de cálculo 2 para fazer essa demonstração, mas uma vez que vocês tenham cursado o cálculo 2,
a gente pode provar. A esperança vocês conseguem. A esperança, por exemplo, aqui, na verdade, é só você manipular os termos aqui dentro para transformar isso numa gama de parâmetro alfa mais um e lambda, e como você já provou que integra um, a esperança sai fácil. Mas podemos mostrar que se x1, x2 até xn forem I e D com x e... Deixa eu trocar a letra, porque senão vai confundir. Né? y1, y2 até yn for I e D com y exponencial de taxa lambda, então a somatória de I indo de 1 até n de yi, isso também é uma variável aleatória, a soma de várias variáveis aleatórias. Isso daqui vai ter distribuição gama com alfa igual a n e lambda igual a lambda. Tá? Então elas são relacionadas. Como eu falei para vocês, a exponencial é interessante para modelar tempos de espera, né? Tempo até um evento acontecer, tempo entre dois eventos, por exemplo, você está modelando acidentes de carro, a exponencial, um processo de Poisson simples, que a contagem vai ser Poisson e o tempo entre os eventos vai ser exponencial, mas a gama generaliza isso porque ela é a soma de vários eventos exponenciais. Então, por exemplo, isso daqui, se você estiver usando para modelar essa coisa aqui para modelar tempo até o atendimento. Vamos supor que tem um tempo, o atendimento nunca é rápido bastante, porque a exponencial cai assim, né? Perdão, não, a exponencial seria alguma coisa assim. Tá. Exponencial seria alguma coisa assim, com decaimento exponencial. A gama é mais flexível, ela permite que exista um pico para ter relação do tempo médio de atendimento. Perdão, estou me reidratando aqui, mas não é por causa de modelagem que a gente vai estudar a gama, é porque a gama ela tem um caso particular que é muito útil na estatística, que eu digo que se Q tem distribuição gama com parâmetro n sobre 2 e lambda fixada em 1 meio, então Q vai ter distribuição Q quadrado com n graus de liberdade. Isso daqui é o que a gente chama de a letra grega aqui, né? Q quadrado com n graus de liberdade. Vai ficar ruim de enxergar aqui. Né? N graus de liberdade. Vocês estão vendo aqui um professor brigando com equipamento para variar. Tentei fazer a coisa, mas. Enfim, eu estou passando aqui como um caso particular, mas eu vou colocar aqui em vermelho. Cadê o mouse? Ok. Aqui. Caso particular, mas importantíssimo. Importante. Porque a gente vai usar isso agora para o resto do semestre. Vai ter uma conexão com variáveis aleatórias que a gente vai usar. Então isso é a gama, e a gama leva aqui quadrado. Só para vocês saberem de onde vocês devem ter visto na ementa do curso que a gente tem testes Q quadrados e coisas do gênero. Então isso daqui tem uma razão de ser, e por isso que eu estou trazendo a importância dela. A gente vai precisar dessa distribuição como distribuição de referência para alguns procedimentos. A gama é mais geral, a Q quadrado é um caso particular, mas se você tem isso daqui todas essas duas distribuições você nunca consegue. Talvez num caso muito bem comportado você consiga integrar por substituição. Por exemplo, se eu quero saber a probabilidade de uma Q quadrado ser menor
maior do que A e menor do que B, volta naquele caso que eu tenho que integrar de A até B a f de uma aqui quadrado com respeito a x, né? Então eu ainda preciso disso daqui, mas eu acho que é muito difícil fazer essas integrais na mão, só talvez com n igual a talvez só com n sobre 2 inteiro que seja viável, porque aí você faz por substituição. Na prática, o que a gente faz é integrar numericamente usando o computador. O computador tem, o Excel tem os quantis daqui quadrado, então você pode calcular a probabilidade de uma aqui quadrado estar entre um intervalo e outro, ou se você tem um intervalo, você pode calcular a probabilidade daqui quadrado estar encaixado naquele intervalo. Tá, então, a gente vai ver isso daí mais para frente. Então, nesse momento, eu não quero ficar. Bom, talvez eu possa aproveitar que a gente está na situação digital. Deixa eu ver se eu tenho Excel aqui. Eu tenho o LibreOffice. Talvez o LibreOffice seja suficiente. Deixa eu mudar a vista. Eu tenho que incluir uma vista durante a gravação. Então, captura de janela. Eu quero fazer uma captura de janela do LibreOffice. E a fonte que eu vou botar é softbeam.coisa, eu acho que é isso. Tá vendo? Então, deixa eu dar um zoom. Eu imagino que vocês devem estar observando a coisa do LibreOffice agora. Eu não sei em que linguagem está isso daqui, mas se você procurar, tem alguma função. Deixa eu perguntar para o meu amigo Google. Keysquare LibreOffice em português. É dist key. Ok, ele coloca o key depois. Então, ó, na verdade ele coloca aqui o i. Então, ó, retorna a probabilidade da cauda direita da distribuição de key quadrado. Vocês chegam a enxergar acho que não. Então, por exemplo, eu tenho um número aqui, por exemplo, eu vou ver qual é a probabilidade à direita, então é a probabilidade de uma aqui quadrado ser maior do que 3, quando eu tenho 2 graus de liberdade, e ele retorna essa probabilidade. E eu posso também, eu acho que é inv key. Então, por exemplo, se eu quiser o ponto que dá 0,5 de probabilidade com uma Q quadrado com 3 graus de liberdade, ele vai dizer que é isso daqui. Então, 3 dá 0,22. Se eu botar 0. Tá certo? Eu acho que. É porque eu mudei os graus de liberdade. Então, se eu botar 0,22 aqui, ele vai dar aproximadamente 3, né? Então, só para vocês verem o que eu tô. Deixa eu voltar a vista para as notas de aula. Como que eu uso isso daqui? Eu preciso de um segundo monitor, gente. Vamos lá. Se eu tenho uma aqui quadrado com 3 graus de liberdade, a densidade dela é alguma coisa assim. É parecida, é um caso particular da gama, então é a mesma ideia da gama. E aqui, o valor à direita, eu estou dizendo que se eu olhar o 3, por exemplo, o valor à direita aqui, essa área pintada, vai ser 22% de probabilidade, tá? Para uma aqui quadrado com 2 graus de liberdade. Normalmente os softwares vão retornar. Vocês têm que olhar, porque tem software que retorna a probabilidade de ser menor ou igual que alguma coisa, e tem software que retorna a probabilidade de ser maior ou igual que alguma coisa. Vocês sempre têm que olhar a documentação, não sai usando nada direto, porque isso é uma fonte de alguma dor de cabeça. Tá bom? Mas a gente vai num contexto aplicado depois voltar nessas coisas, então eu não vou insistir muito nesse exemplo nesse momento.
A segunda distribuição, essa eu não vou nem definir explicitamente, mas eu só vou deixar para vocês saberem que é útil. Ah, outra distribuição útil, perdão, apertei o botão por engano. Distribuição útil é a T de student com ni graus, aqui é a letra grega também, ni graus de liberdade. De novo, ela também tem, ela também surge de uma transformação. Eu digo que se z for normal 0, 1 e q for qi quadrado com ni, agora ficou feio meu ni, com ni graus de liberdade, então a transformação z dividido por raiz quadrada de q dividido por ni, isso daqui vai ter distribuição t de student com ni graus de liberdade. Então, deixa eu mostrar a densidade no... Eu vou mostrar na página da Wikipedia mesmo, porque eu estou com preguiça de escrever alguma coisa. T de student... aqui está em português, deixa eu ir para o inglês que é melhor. Blá, blá, blá. Então, ela tem uma densidade complicada, não vale a pena a gente se preocupar muito, tá vendo que aparece a função gama aqui, e a gente também não vai conseguir integrar esse cara, a gente vai precisar integrar numericamente. Mas essa representação estocástica é útil e a gente vai usar probabilidades dela. De novo, também está disponível no LibreOffice aqui, ou no que quer que vocês estejam usando. Então, se eu procurar, por exemplo, dist T de. Ele tem o LibreOffice, a terceira opção ele pode dar densidade ou acumulada. Será que eu passei esse daqui? Tudo bem, eu já explico o que aconteceu. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, se eu quero calcular a probabilidade acumulada, a probabilidade de uma T com 6 graus de liberdade ser maior do que 2, lada igual a verdadeiro. Ele não entende, eu não gosto do Excel. Tá, então eu botei 1 aqui, porque. Então ele está dizendo que a probabilidade de uma T com 6 graus de liberdade ser menor. Perdão, de uma T com 6 graus de liberdade ser menor ou igual a 2, quando eu estou na distribuição acumulada, isso daqui é 95%. Tá bom. A distribuição aqui não tem, ela só dá. Perdão, inv aqui. Essas funções são bem incompletas no LibreOffice. Se vocês tiverem acesso ao Python, é melhor usar alguma coisa do scikit-learn que dá as propriedades que vocês precisam. Mas no dia a dia dá para usar. A maioria das coisas úteis está aqui no Excel mesmo, na coisa. Então deixa eu voltar para o material da... Cadê? Tô na janela certa? Ok, acho que eu tô. Tá, então, isso daqui a gente não vai usar nunca explicitamente, a gente só vai precisar calcular as probabilidades de uns eventos relacionados com ela. E se você olhar a densidade dessa distribuição T, ela também é uma função que tem uma área que eu preciso calcular embaixo da curva, então deixa eu fazer ela um pouco aqui mais concentrada. Então, isso daqui é uma T de student com um número ni graus de liberdade. E se você comparar com a distribuição normal, deixa eu pintar em verde a normal, o que acontece é que a normal, a área embaixo da curva também é 1. Então, eu tenho aqui uma normal padrão. Mas, digamos, se essas duas têm... ficou meio torto aqui, mas a ideia é essa.
A ideia é que, mesmo que as duas tenham o mesmo desvio padrão, a distribuição da T ela vai tender a ter um pico menor e caudas mais pesadas, ou seja, aqui os valores extremos são mais comuns na T. Tá bom? Essas duas distribuições são úteis e vocês já vão perceber por quê, porque a gente vai entrar oficialmente no assunto que eu quero falar de estimação pontual. Ah, primeira, primeiro, por que, que o cara é útil? Tem um teorema. ah, Quando a gente for falar de estimação pontual, a gente precisa ter muito claro para nós. Deixa eu botar um título aqui melhor. Estimação pontual. Não, antes de estimação pontual, eu quero falar das distribuições amostrais. E daí é que vem a necessidade de introduzir esses caras. Acho que vai fazer mais sentido se a gente abordar esse tópico assim. Se eu tenho variáveis aleatórias, se x1, x2, blá blá blá, xn são variáveis aleatórias I de normal com média mi e variância sigma ao quadrado, vocês têm que ter claro, tenham claro, vou botar assim, tenham claro, tem que ter claro nas ideias, mi e sigma ao quadrado são números, mesmo que eles sejam desconhecidos. Por exemplo, se eu quero saber desconhecidos. Se eu quero saber a renda média do aluno ingressante da Unicamp, ou se eu quero saber a distribuição de renda do aluno ingressante na Unicamp, talvez o log da renda, para ficar simétrico. A renda vai ter uma renda média mi e uma variância sigma, e esses dois números são desconhecidos, porque eu não sei, eu não conheço o perfil do aluno médio da Unicamp. Mas eu posso conduzir uma amostra. Se eu conduzir uma amostra, eu posso usar, por exemplo, a média amostral e a variância amostral, esse S ao quadrado que a gente definiu lá no início do curso como sendo n-1 indo de 1 até n, xi menos x barra, esses dois caras são variáveis aleatórias. O que isso quer dizer? Se eu entrevistar uma amostra de 50 pessoas, eu vou obter que a renda média lá, o log da renda média é, sei lá, 3. Que quer dizer que eu tenho mais ou menos 600. Não, o log da renda média, log na base 10 deve ser 3, que é em torno de R$ 1.000, e a variância deve ser 1, então as pessoas recebem entre R$ 500 e 4, 5 mil, uma coisa assim. A variância deve ser menor do que 1. Tudo bem, o número é irrelevante. O que é importante são variáveis. Concordância é importante também. São variáveis aleatórias. O que é importante é que vocês tenham em mente de que esses números aqui são fixos, são desconhecidos, mas são fixos. E essas variáveis aqui são variáveis aleatórias, o que significa que se eu pegar outra amostra, ao invés de obter uma log renda média de 3, eu posso obter uma log renda média de 3,2, ou de 2,9, ou de 4,8, digamos assim, que tem um aluno milionário que arrastou a renda para a direção dele. Variáveis aleatórias são variáveis aleatórias, são números aleatórios. A execução dessa variável, de acordo com o experimento, vai produzir um resultado diferente toda vez que você executar. Mas o parâmetro verdadeiro, não. No contexto de pesquisa eleitoral, existe uma intenção de voto do candidato A, que a gente denota por Mi, aqui nesse caso, e uma intenção de voto do candidato B, que a gente denota por MIB. E toda vez que eu recolher uma amostra, toda vez que eu coletar uma amostra, eu vou obter um resultado um pouquinho variável, mas eu eventualmente vou ter critérios para decidir se a minha amostra é representativa e se ela é uma boa estimativa desses parâmetros verdadeiros. Tá? Então, tem que ter conceitualmente isso daqui transparente na mente de vocês, porque claríssimo.
porque se vocês se confundirem com isso agora, o curso vai ficar muito mais difícil, tá? Número desconhecido é uma coisa, variável aleatória é outra coisa. Variável aleatória pode ser usada como um estimador de número desconhecido. É o caminho converso que a gente vai fazer. E por que eu falei dessa distribuição Q quadrada e dessa distribuição T? É que se x1, x2, xn forem normais, como a gente pediu aqui, então, deixa eu colocar, então eu tenho que a distribuição de x barra é normal com média μ e variância sigma ao quadrado, tá? Eu não vou falar de como a gente encontra a distribuição de transformações de variáveis aleatórias, mas a gente vai precisar usar, então eu não vou poder provar isso. Mas se eu tenho uma variável aleatória, perdão, e tem até um erro aqui, eu acabei de me dar conta. A variância não é sigma ao quadrado só. A variância é, cadê a caneta? A variância é sigma sobre n. Tá? Então deixa eu fazer o outro parêntese compatível. Então, x barra tem essa distribuição normal. Aqui eu posso concluir, porque vocês já fizeram isso, que x barra menos μ sobre sigma dividido por raiz de n, isso daqui vai ter distribuição normal 0,1. Ok? Mas tem uma segunda propriedade que talvez seja mais interessante, é que x barra menos μ dividido por S, aqui é a raiz quadrada desse cara, então deixa eu botar um asterisco, ó. É óbvio, mas é só para vocês saberem de onde veio. S é a raiz quadrada desse cara aqui, ao quadrado, né? Isso daqui vai ter a distribuição, perdão, S sobre raiz de n. Isso daqui vai ter uma distribuição T de student com n-1 graus de liberdade. Então, essa distribuição T vai voltar a ser útil para nós, porque a única coisa que fica desconhecida aqui é o mi. E eu vou poder, não nesse momento, agora eu não vou considerar isso, mas no futuro eu vou poder, por exemplo, fazer um intervalo de confiança para mim, usando a distribuição T de student como referência, porque senão eu precisaria saber sigma também, e na prática a gente nunca sabe. Se a gente não sabe mi, a gente também não sabe sigma. E a segunda quantidade que é interessante para nós nesse caso é que se eu fizer n-1 vezes s ao quadrado dividido por sigma ao quadrado, de novo parâmetro desconhecido, isso daqui vai ter distribuição Q quadrado com n-1. Então é por isso que n-1 graus de liberdade. É por isso que eu introduzi a distribuição T e a distribuição Q quadrado. Eu vou precisar delas. Não nesse momento, eu vou falar de estimativa pontual ainda, estimação pontual, mas quando eu for falar de intervalo de confiança, eu vou usar esses dois fatos para construir intervalos de confiança. Outra possibilidade que é importante, eu não vou ilustrar isso com nenhum exemplo agora, porque a gente vai voltar e fazer um monte de exemplos no futuro. Nesse momento, eu só vou postular que essas são as distribuições. Deixa eu ver aqui se eu estou gravando a tela correta. Ok, ainda estou. Outra possibilidade é a seguinte: note também que é possível usar em alguns casos, e o principal é que a n é grande. Acho que o vizinho de cima está usando a furadeira, então desculpe o barulho. O síndico falou que era 4h30, tinha que parar de furar. Bom, ok. Em alguns casos com n grande, também temos o teorema central do limite. E esse eu enunciei, eu não acho que eu enunciei formalmente, é outro teorema que eu não consigo provar, mas
Normalmente a gente chama isso de CLT, Central Limit Theorem, ou TCL. Eu vou deixar TCL para vocês não me acusarem de ser, nesses tempos de greve e coisa, vocês não me acusarem de ser americano. Teorema Central Limite. Uh, se x1, x2, blá blá blá, xn forem variáveis aleatórias e de independentes identicamente distribuídas, com e de x igual a mi e var de x igual a sigma ao quadrado, cada uma delas, né? Então var de x1, perdão, ficou parecendo um n, volta aqui, Ctrl Z, Ctrl Z, x1 e var de x1. Então, eu tenho que eu preciso, na verdade, que o sigma ao quadrado seja maior que zero, mas que seja finito também. Eu não mostrei isso no curso, mas, mas tem variáveis aleatórias para as quais isso daqui não converge. Basicamente, se a integral não convergir, a gente não tem variância. Acho que tem uma bastante fácil que vocês podem testar. É alguma versão assim, x menos 2, se x maior que 1. Tem uma constante de normalização aqui. Se você integrar esse troço, você encontra a constante de normalização. E daí, se você for tentar encontrar a média e a variância, vocês vão ver que isso daqui diverge. Porque vai dar x ao quadrado vezes x a menos 2 vai dar 1 e integral de 1 até o infinito de uma constante é infinita, então diverge. Mas, enfim, eu estou só mencionando que isso é importante, a variância precisa ser finita e precisa ser maior que zero. Todas as variáveis aleatórias têm média constante e variância constante, e independência é importantíssimo, independência e... Deixa eu fazer em outra cor. Acho que alguém está furando o móvel aqui em cima. Se eu não... Eu acho que eu já usei essa notação. Independente e identicamente distribuído. Tá feia a letra, hein? Distribuído. Ah, então, se as minhas variáveis aleatórias são independentes e identicamente distribuídas e a variância é finita, então se a variância for isso daqui, vale que x barra, de novo a mesma estatística, menos mi dividido por... aqui eu posso colocar o S sobre raiz de n. Se n for muito grande, isso daqui é normal. Tá? E aqui em particular, note, tem uma questão teórica que eu não consigo explicar com as ferramentas que a gente tem, mas é razoável. Note que uma T com ni graus de liberdade é aproximadamente normal se o número é normal se o número de graus de liberdade for para o infinito. Então essas coisas são consistentes entre si. Deixa eu só fazer esse ficar um pouco melhor. Apagar. Ponto. Metade da aula sou eu brigando com essa mesa digitalizadora. Mas x barra sobre Sn. Eu acabei de errar. Só se ok, desculpa, estou escrevendo aqui antes só para gente.
ter isso daqui, mas o meu argumento é o seguinte: o teorema central do limite ele vale para qualquer coisa. Se a sua amostra for grande o bastante, grande mais de 60, mais de 200, o que quer que seja, não tem um valor exato. Tem uma teoria para encontrar um valor exato, mas ela é muito fora da curva, muito complicada de explicar. Se sua amostra for grande o bastante e qualquer que seja a distribuição de x1 até xn, ela tem a média mi uh, e variância sigma, então esse formato aqui vale, isso daqui é para qualquer distribuição. O teorema é bem forte. Qualquer distribuição. Enquanto que a nota que eu fiz sobre a T é que se a sua amostra for normal, então a distribuição com n pequeno, em particular, ela vai ser T com n-1 graus de liberdade. Então deixa eu só trocar esse mi aqui por um n-1, porque aí fica mais correto. Tem casos em que você tem n-2, n-3, mas eles são não são parte do escopo desse curso. O único caso da T que nos interessa é a T com n-1 graus de liberdade. Tá? Mas tem outras situações em que você precisa. Não, nesse curso a gente vai falar de comparação de duas populações. Quando você tiver duas populações, o número de graus de liberdade aqui tem que ser ajustado. Mas isso é um assunto daqui 2 ou 3 semanas. A gente não quer falar tanto a respeito. Tá? Então, o teorema central do limite é forte o bastante se você tiver uma amostra grande o bastante. Se você não tiver uma amostra grande, você tem que se virar com os. Você precisa de normalidade. Então, deixa eu ver que cor que eu estou. Aqui o exemplo que a gente já usou no curso, né? Se x tem distribuição binomial com parâmetros n e θ, o que acontece é que x secretamente x é igual a y1, yn, onde y i e d, onde y tem distribuição Bernoulli θ. Ou seja, uma variável aleatória tem distribuição binomial com parâmetros n e θ se você entrevistar n pessoas e cada uma delas responder sim ou não. Ou se você executar n testes, por exemplo, você está numa linha de produção e está verificando se o celular está dentro da especificação, você executa n testes. Então, isso daqui tem a binomial, ela vai ter também um formato parecido com a distribuição normal. Então, por exemplo, se eu tenho aqui nθ é a média, eu tenho aqui n e 0. O que você tem no caso de uma distribuição discreta é uma função massa. Então, deixa eu colocar aqui. O que acontece é que ela vai formar algo como um pico em torno da média. Assim. Tá? Então, e isso daqui pode ser razoavelmente bem aproximado por uma distribuição normal. Perdão, se eu não fizer ela torta. Ou seja, x barra, ou x sobre n menos θ dividido por θ menos θ por n. Isso daqui, quando n é grande o suficiente, é normal 0,1. Tá? E aqui vem do fato de que se x é binomial, então a esperança de x é nθ e a variância de x é nθ menos θ. E aqui, pois, esperança de x sobre n, isso daqui é a esperança de x sobre n, ou seja, nθ sobre n é a própria proporção de sucessos, e a variância
de x sobre n. Isso daqui é 1 sobre n ao quadrado, variância de x. Lembra que tudo que você está multiplicando, se você multiplicar, n é uma constante, né? Então ela não é variável aleatória, você pode botar para fora, mas tudo que você multiplica a variância sai ao quadrado, e isso daqui é, portanto, 1 sobre n ao quadrado, n θ 1 menos θ, ou θ 1 menos θ dividido por n, e por isso que eu estou dividindo por θ menos θ dividido por n, bem certinho da definição das coisas. Esses são os casos mais comuns que a gente vai usar no curso, mas vale para qualquer variável aleatória. Então, você está fazendo alguma coisa com a Poisson, ou com a geométrica, ou com a exponencial, também vale, com a gama, se você quiser usar, com a Weibull, com a Pareto, com qualquer família de distribuições que você inventar, desde que as integrais convirjam, desde que o segundo momento seja finito, que é essa condição aqui. Né? Acho que não sei se vocês estão vendo meu mouse, eu acho que não. Ok, eu sempre dou uma olhada no gravador para verificar se as coisas estão indo mais ou menos dentro do esquema. Deixa eu fazer uma pausa, vou pegar alguma coisa para me hidratar. Ok, a vantagem do ensino remoto é que eu posso pausar a gravação e a gente já retoma imediatamente para vocês. Não passou nenhum segundo, mas eu fui ali na cozinha e peguei o que eu precisava. Ok, então isso era o que eu tinha que falar dessas questões de distribuição amostral, tá, gente? A gente pode até fazer uns exemplos computacionais. Eu acho que vai introduzir mais. Eu não quero fazer no Excel, porque o Excel é muito chato de construir essas coisas. Eu lembro que o Amorim, um professor meu, até fazia, mas eu não tenho a paciência dele. Eu posso fazer no R, que é parecido com Python, mas deixa eu aproveitar que eu estou aqui, aproveitar que a gente está na frente do computador, só para vocês terem ideia. Deixa eu ligar a outra janela do RStudio e aqui. Eu estava preparando outra aula aqui, então deixa eu esconder. Mas só para vocês terem uma ideia dessa coisa da distribuição, por exemplo, se vocês não sabem usar o R, não se preocupe. Isso é parecido com Python, é só outra linguagem. Não vamos usar no curso, mas ele tem umas funções que geram números aleatórios para a gente, então isso é bastante conveniente. Então deixa eu mostrar aqui. Eu posso pedir para o R plotar num grid de 0 até n. Perdão. 0 até n é mais fácil colocar assim. Uma binomial de tamanho n e probabilidade igual a 0. Probabilidade igual a θ. Então deixa eu colocar aqui que n recebe 20, θ recebe 0,6, e eu posso fazer o plot, tem que fechar isso daqui. Então, só para ficar mais interessante, eu vou pedir para ele plotar a barra vertical. Ok. Então eu tenho aqui deixa eu tirar isso daqui. Aqui eu tenho x e aqui eu tenho p de x. Então, só para a figura ficar um pouquinho mais bonitinha. Então eu tenho a probabilidade de x com distribuição binomial e, ao mesmo tempo, se eu fizer a função deixa eu deixar aqui com x, só uma coisa se eu fizer a função lines de x fino recebendo uma sequência de 0 até n de tamanho 100, e eu vou, colocar uma normal em cima com média n vezes θ e desvio padrão raiz de n vezes θ vezes 1 menos θ. Então eu estou plotando a densidade. Deixa eu colocar aqui a cor como sendo vermelha, ou pode ser vermelha.
e a linha com sendo de grossura azul. Então, ó, vocês veem que eu tenho uma aproximação bastante razoável da densidade da binomial, usando, perdão, da massa da binomial, densidade seria, né, um erro conceitual, que, bom, enfim, usando a densidade da normal. Exceto que lembra, claro, que a gente discutiu isso quando a gente falou da distribuição normal, eu não posso usar aqui na binomial eu estou dando a probabilidade de ser exatamente 11, por exemplo. Mas se eu calcular a probabilidade de exatamente 11 com a normal, vai dar zero. Eu tenho que usar um intervalo em torno do 11 para conseguir essa aproximação, né? Se eu olhar aqui, por exemplo, D binom de 11, quando eu tenho uma amostra de tamanho n e probabilidade θ, essa probabilidade é 15,97 e para usar a normal eu tenho que integrar, o pnorm vai integrar para mim, 10,5 uh, com. Deixa eu copiar os parâmetros aqui. Com esses parâmetros, né? Então aqui eu estou olhando a acumulada até 10,5, então eu vou pegar a acumulada de 11,5 até 10,5, ou seja, eu estou pegando esse intervalo aqui embaixo, de 10,5 a 11,5. A diferença desses caras me produz as probabilidades, e eu vejo que a minha probabilidade deu em torno de 16,29. Né? Então ela é um pouquinho maior do que deveria ser, mas é aproximado se eu tivesse fazendo isso com n maior, a aproximação seria mais verdadeira, mais de maior qualidade. Mas isso não é exatamente o que eu quero mostrar hoje, é só, quer dizer, eu estou mostrando aqui a distribuição binomial. Ah, mas, por exemplo, se eu tenho. é, Como que eu posso fazer isso simulando? É, eu posso salvar aqui x bar, eu vou fazer um número de replicações n recebe 1000 e x bar recebe um vetor numérico de tamanho 1000. ah, e quem fez MC102 vai saber mais ou menos o que eu estou fazendo. Para ir de 1 até N, eu vou fazer o meu x bar e vai receber alguma coisa. É, o que eu quero mostrar aqui, basicamente, é que se eu construir uma amostra de tamanho. Vamos supor que a minha amostra tem um tamanho M e recebe 20. E a minha população, o parâmetro verdadeiro é 32 e o desvio padrão verdadeiro, ou seja, a raiz da variância, é 9. Então esse cara vai ter uma distribuição, o x barra, quando eu observar ele vai ter uma distribuição concentrada em torno de 32, mas o desvio padrão ele vai ter a distribuição t, por estar mostrando da normal. Então eu vou amostrar de uma normal aqui, R norme, de uma amostra de tamanho 20 com uma população 32, SD igual a 9. Tanto faz aqui, S. Então, o que eu estou fazendo aqui é repetir N grande vezes esse experimento, onde em cada uma eu coleto uma amostra. Esse R norme está gerando uma amostra, né, só para vocês verem como que ele faz. Se eu rodar só o R norme aqui, ele produz uma amostra aleatória, e se eu rodar de novo, ele produz outra amostra aleatória. Esses caras têm a média em torno de μ e a variância em torno de 81. Mas se você repetir essas coisas sobre o x barra, eu vou fazer aqui essa repetição. Vamos rodar tudo desde o começo. E agora eu tenho uma amostra da minha estatística x barra. Então tem vários valores aqui dela. E se eu fizer o histograma de x barra, eu vou obter essa distribuição. E se vocês lembrarem, a gente falou que na teoria que x barra, deixa eu botar aqui como comentário, x barra vai ter distribuição normal com média μ e variância
9 sobre 2, né? Então vai ser com média 32 e variância 9 sobre raiz de 20. Então, se eu olhar a distribuição do meu o histograma do meu x barra e eu plotar uma linha parecida, deixa eu copiar o código aqui para a gente não sofrer. Por exemplo, eu vou fazer uma linha fina indo de 25 até 40. E aqui eu vou botar Mi e S sobre raiz de 20. O dedo gordo tá difícil aqui. Tapou as coisas corretas? Não, tapou isso. Então, olha só, eu fiz o meu histograma e eu vou. Ah, perdão, eu sei o que aconteceu. O histograma do R, ele faz. Normalmente ele bota no eixo Y, que é a frequência. Você tem que falar frequência igual a falso, porque aí ele normaliza. Agora eu tenho um histograma de x barra, mas a densidade, a área embaixo do histograma é igual a 1. E se eu comparar isso com a densidade teórica, o que eu estou mostrando aqui é que eu executei um experimento aleatório e repeti ele várias vezes para mostrar que se eu executar o código de novo, como eu estou usando um número aleatório, ele vai revisar essa geração, ó. Mas cada vez que eu reviso, uh, deixa eu deixar os eixos x do histograma fixados, né? Xlim igual a 25, 40. Ok, assim a figura não fica dançando, mas toda vez que eu executo, ó, acho que eu tenho que deixar o eixo y também fixado de 0 até ponto 22. Ok, isso deve ser bastante. Então, olha só, a densidade teórica é o que está em vermelho, e aqui eu estou olhando a distribuição amostral, replicando o x-bar. Então, tem horas que a distribuição amostral está fugindo um pouco da coisa, mas o meu conjunto de dados está compatível em densidade. Ah, O que eu não fiz aqui, e eu vou estender o código um pouco, é que além do xbar eu vou chamar um S obs, que também tem numeric n, e daí eu vou mostrar para vocês S obs e recebe, eu vou guardar isso daqui no temporário, e aqui recebe o SD do temporário. Então agora, não quero salvar, eu tenho todas as amostras aqui, então eu faço esse cara. Então, o que eu vou mostrar para vocês é que se eu pegar agora o x barra menos o mi, que é o 20, e dividir por S obs e multiplicar isso por raiz de m, perdão que coisou aqui, então eu vou ter que, esse cara tem que estar entre menos 3 e 3, mais ou menos. O William eu não sei onde que ele vai estar. Deixa eu botar uma vez só para a gente ver. Ué, é porque aqui eu subtraí m, eu tinha que subtrair mi. O parâmetro verdadeiro é mi. Ok, ok, 0 e línguas C de 0,5 talvez. Então, aqui eu vou pegar a densidade normal, mas aqui a densidade normal é a 0,1, porque essa é a referência. E em azul eu vou colocar a densidade da T. Então eu tenho uma T com m-1 graus de liberdade, e isso daqui vai ser a densidade da normal, e essa. Bom, nesse exemplo elas são quase a mesma, né? Deixa eu mudar o tamanho de m. Eu vou botar m igual a 9, vai? Nesse caso eu acho que a coisa vai ficar um pouquinho diferente. Então eu tenho a normal e a T. Aumentar um pouquinho a área disso.
não está parecendo muito diferente nesse contexto. A T ela é bem parecida com a normal de qualquer jeito. Mas enfim, olha só os histogramas que eu tô. Deixa eu tentar mudar o número de breaks desse histograma. Você pode falar aqui N breaks. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero 10, vai. N breaks? Como não é? Ok. Qual que é a ajuda do histograma aqui? Breaks, tá? É só breaks. Então, aqui eu mandei ele ter 10, então deixa eu aumentar isso para menos 4 e 4, e aqui 4,5, 4,5, 4,5, 4,5. Ok, agora eu acho que vai ficar legal. Uh, então, olha só, ele está ignorando o meu parâmetro breaks. A ideia é que, enfim, se vocês olharem as extremidades da figura, eu não sei se vocês enxergam o mouse, mas essa caixa que está entre menos 3 e menos 2, ou essa que está entre 2 e 3, ela está sempre um pouco maior do que deveria ser da normal. Então a distribuição T está acomodando por isso. Olha, o centro está mais baixo do que deveria ser a distribuição normal, e aqui se tem essa inflexão. Uh, então, se a sua amostra for bem pequena, isso vai ficar bem visível. Se eu fizer com 5 observações, por exemplo, a aproximação do normal vai ser bem. Apesar dos dados serem normais, às vezes acontece uma coisa astronomicamente fora da curva aqui. Eu não sei se vocês estão convencidos, mas a minha ideia. Olha, aqui está péssimo. A minha ideia é convencer vocês de que essa curva vermelha não é. Deixa eu ver se o OBS captura o zoom. Não captura, então deixa eu fechar. A curva vermelha não é a curva adequada. Ok, eu falei que eu não ia gastar muito tempo com isso e já foi mais da metade da aula. Vamos lá, vamos voltar para a teoria. Então, a distribuição T ela é um pouco mais, ela é aderente, ela é correta, ela é exata. Uma coisa que eu não contei, e só para vocês terem por curiosidade, é que esse cara, deixa eu botar aqui uma cor, já que eu estou usando todas as cores, eu vou botar em roxo. Curiosidade. Curiosidade. Uh, Student, ele assinava o paper só como a student, né? Um estudante é o pseudônimo de William alguma coisa Gossett, eu não lembro do nome do meio dele, que trabalhava. Ele trabalhava na cervejaria. Trabalhar. Oh, letra. Trabalhava na cervejaria Guinness. Então, se vocês já tomaram uma Guinness, é aquela cerveja irlandesa escura, né? Ah, é gostosa. Se você bebe, experimenta. Se não bebe, não tem problema. Mas o Student publicava essas coisas usando um pseudônimo porque ele tinha medo de que a Guinness ia considerar que ele estava divulgando segredos da indústria, porque de fato ele estava usando essas coisas da distribuição T, todos os resultados de planejamento amostral dele, ele usava para produção de lúpulo, né, o hops, produção de hops. Então, o pessoal que é da FEAGRE pode ficar interessado que esses resultados começaram, na verdade, na agricultura. O student era, não sei, estatístico, não existia estatístico na época, eu acho que ele era engenheiro agrícola mesmo. Então, perdão, estou me reidratando aqui. Infelizmente não é com Guinness, é com Coca Zero, mas tá valendo. Ah, ok, eu acho que isso era tudo que eu queria falar sobre a distribuição T, então tem essa conexão. A distribuição, o importante, o X da questão nessa aula de hoje é isso daqui. Esses caras são números, mi e sigma são números, x barra e s ao quadrado são variáveis aleatórias. A gente vai tentar usar o x barra para identificar o mi e vai tentar usar o s ao quadrado para identificar o sigma. E alguns outros parâmetros também a gente vai falar a respeito.
Tá. Vamos focar agora no segunda parte da aula que eu preciso, é estimação pontual. Estimação, perdão, dedo curvo aqui. Estimação pontual. Então a ideia agora é a seguinte: a gente não conhece, suponha que conhecemos o formato de uma distribuição, mas não conhecemos alguns parâmetros θ. E eu vou botar uma cobrinha embaixo. Esse θ com cobrinha é um θ negrito. Eu posso escrever que na verdade isso é um vetor de parâmetros, θ1 até θd. Por exemplo, no caso de dados com. Vamos supor que eu sei que os dados têm distribuição normal, mas eu não conheço nem a média nem a variância. Exemplo, deixa eu colocar aqui. Opa. EG. Se sei que x1 até xn são I e V normais com média mi e variância sigma, mas não conheço meu pai. Não conheço mi sigma ao quadrado. Então, o vetor de parâmetros desconhecidos θ é exatamente mi sigma vetor de parâmetros desconhecidos. Bom, eu vou querer estimar esses caras de algum jeito. E eu não conheço os parâmetros, mas eu vou inventar estimadores. Eu vou mostrar até o fim da aula uma técnica para a gente desenvolver estimadores. Talvez não na aula de hoje. Acho que na aula de hoje eu só vou falar de propriedades de estimação. Eu vou tirar os estimadores do chapéu. E na aula que vem a gente fala sobre como encontrar esses estimadores ou como você pode ter um algoritmo que produz. Perdão, vou tomar outra coca. Mas o que eu vou fazer aqui é, conhecendo a distribuição e as propriedades da distribuição desses estimadores, se eles forem bem comportáveis, bem comportados e, e oferecerem valores razoáveis como estimativas dos parâmetros desconhecidos, então eu vou usar eles para estimar parâmetros desconhecidos. Então, se você está fazendo um estudo, digamos, no HC da Unicamp, para verificar se alguma técnica de pré-natal muda a nota, a qualidade do posicionamento das mães que estão dando leite para os filhos. Eu lembro que eu trabalhava na Stat Júnior na época aqui, quando eu era aluno, e a gente fizeram um estudo assim, o pessoal da enfermagem acho que fez, e trouxe os dados para a Stat Júnior analisar, mas isso daí é uma situação experimental e você não sabe se existe um efeito. Você não sabe se der uma aula a respeito vai fazer com que as mães posicionem de fato melhor as crianças ou se isso não vai ter nenhum efeito direto porque elas não, ou porque a lição não foi razoável, ou porque elas não absorveram o conhecimento, ou porque ela está se preocupando com outras coisas, francamente, talvez seja o caso, né? Mas mas é uma questão válida em termos de cuidado, né? Do feto e da mãe. Então, nesse caso, se eu tenho um parâmetro desconhecido, no caso do pessoal da enfermagem, eles tinham umas notas para ver se a boca do feto tocava corretamente o seio da mãe, então tinha um protocolo que eles iam deduzir, eles marcavam lá, mas digamos que isso daí tem a distribuição que tiver,
eu tenho que conhecer o formato da distribuição, tá? Nesse momento eu estou falando de métodos paramétricos, e isso quer dizer que eu posso olhar eu não sei, eu posso olhar o histograma dos dados, por exemplo, e se eu vejo que o histograma é alguma coisa assim, pode ter até uma variação aqui para baixo, mas ele vai produzir uma coisa centrada. Por exemplo, se eu mostrei o ramo e folha das notas da prova 1 para vocês, uh, e ela tinha uma coisa mais ou menos centrada, não é perfeitamente normal, mas normal é razoável o suficiente. Eu acho que eu vou deixar esse desenho aqui. Histograma ajuda a identificar. Se não for o histograma, você pode usar. Você pode usar, se for discreto, por exemplo, você vai usar um gráfico de barras ou uma tabela ou coisa assim, ou no cenário ideal você tem conhecimento científico para justificar que a distribuição é aquela mesma. Né? A, perdão, a normal acaba sendo muito usada justamente pelo fato do teorema central do limite valer, e se você tem uma composição de vários fatores pequenos, mas a composição de todos afetando alguma coisa com múltiplas fontes de variação, então a distribuição resultante vai ser normal. Por exemplo, a altura é normal, mesmo que não tenha altura negativa, mas a altura é razoavelmente normal, porque isso é função de alimentação, de nutrição, mas sobretudo de vários genes que às vezes atuam independentes uns dos outros. Então, esse fenótipo, a expressão do fenótipo acaba sendo razoavelmente normal. Tá bom? Mas, claro, sempre olhe o histograma, vê se é razoável mesmo, dependendo do contexto, pode ter alguma outra explicação. Isso daí é mais um conhecimento específico da área. Mas eu tenho um parâmetro de vetores desconhecidos, um vetor de parâmetros, perdão, um vetor de parâmetros desconhecidos, eu quero encontrar estimativas para eles. Como que eu decido se uma estimativa funciona? Na aula de hoje, eu vou até escrever isso aqui para vocês não ficarem preocupados. Na aula de hoje, vou tirar estimadores do chapéu, como um mágico, né? Dores do chapéu. Na próxima aula, vou introduzir algoritmos para criar estimadores. Então, isso daqui é só um comentário. Não é relevante para o assunto, mas é só para a gente se situar. O que eu quero discutir hoje é saber determinar se a partir de x1, xn, uma amostra, ela não precisa ser ID, mas eu vou assumir que eu vou estabelecer que seja, e daí eu vou colocar aqui um asterisco e dizer não precisa ser ID, mas é muito difícil se não for. Se não for. E isso daqui é uma dificuldade inerente da situação experimental, por exemplo. Às vezes, se você está medindo inflação, o pessoal da economia está medindo inflação, a inflação é autocorrelacionada. Se você tem um histórico de alta de inflação, ela vai continuar subindo, mesmo que não tenha mais nenhum impacto, digamos, de primeira ordem. E isso é a vida, você tem que lidar com isso, né? Então, nesse caso,
os seus estimadores são adaptados para tratar com coisas dependentes. Se você está fazendo, por exemplo, alguma coisa no pasto, você está examinando bois, vamos supor que você aplica um tratamento de pele nas vacas, e você aplica o tratamento A e o tratamento B na mesma vaca, e depois o tratamento A e o tratamento C em outra vaca. A verdade é que as medidas de uma mesma vaca são dependentes entre si, porque você pode ter uma vaca que, sei lá, já é idosa, tem alguma deficiência nutritiva e o tratamento do couro dela não vai ser tão, não vai ter uma resposta tão boa. Isso vai quanto o tratamento de uma vaca jovem, mas no fundo isso vai ser exatamente o que eu estou querendo dizer por dependência. Independência é quando você tem as coisas isoladas, completamente sem interferência uma das outras. Você consegue colocar suas unidades experimentais bem controladinhas, né? O pessoal, eu sei que o pessoal da FEAG, por exemplo, tem bastante cuidado de fazer aquelas coisas de pegar um talhão e fazer o bordo, né, do talhão, justamente para cavar o solo, para o que tiver de uma planta não propagar para as outras, se você estiver fazendo algum tipo de coisa assim. Então, independência, eu vou assumir independência nesse curso e vocês vão ter cursos específicos de vocês que vão considerar casos mais complexos. Independência aqui está vindo só para facilitar. Eu preciso de independência para não sofrer. Enfim, perdão, dei uma pausa aqui e já voltei. Mas, enfim, se eu tenho independência, então eu consigo determinar propriedades desses estimadores de um jeito mais fácil. Definição, eu vou definir isso formalmente. Eu vou dizer que T aqui é uma função de x1, xn, função da amostra, que não depende explicitamente de θ, isto é, distribuição de t pode depender de θ, mas forma funcional de t não. Eu sei que está confuso isso, eu vou dar um exemplo concreto e aí essas coisas vão ficar mais claras. Mas, enfim, isso daqui é uma estatística. Viemos no nome do curso, finalmente. Estatística. Bom, isso aí é uma estatística. Exemplo. Por exemplo, x barra é estatística. X1, que é o mínimo entre x1 e xn, é estatística. S quadrado, isso daqui eu vou repetir só para vocês lembrarem. 1 sobre n menos 1, somatório xi menos x barra ao quadrado é estatística. X barra ao quadrado é estatística. Cosseno do mínimo das amostras é estatística. Tanto faz. Isso tudo são estatísticas, são funções, nenhuma delas depende explicitamente de um parâmetro desconhecido. A distribuição delas pode depender do parâmetro desconhecido, mas elas funcionalmente não dependem desses caras. Por exemplo, se eu fizer para vocês somatório de xi menos θ
ao quadrado, eu vou chamar isso daqui de S estrela, não é estatística, porque depende, obviamente, desse cara aqui. Qualquer outra coisa que dependa, né? X1 menos θ não é estatística. X1 elevado a θ, ou cosseno de θ, X1, tudo faz. O importante é o seguinte, não pode depender, não pode depender do parâmetro, tá? Então, esses exemplos aqui são exemplos de estatísticas e de coisas que não são estatísticas, só para vocês terem bem claro, tá? Como eu falei para vocês, note que x barra, por exemplo, a gente falou que note que se x1, xn for I e D normal com média mi e variância sigma ao quadrado, x barra tem distribuição normal com média mi e variância sigma ao quadrado sobre n. Mas ele distribuição, opa, perdão, apertei o botão errado aqui. Distribuição depende de mi sigma ao quadrado, mas é ok. Tá? Então é ok que a distribuição dependa dos parâmetros desconhecidos. O que não pode depender é a função. A transformação das variáveis aleatórias não pode ser função de algum parâmetro desconhecido. Tem situações em que a gente usa isso. Por exemplo, eu acabei de mostrar para vocês x barra menos mi sobre s raiz de n. Isso daqui não é estatística. É outra coisa, é outra coisa. A gente chama isso daqui de uma quantidade pivotal. Tá feio meu coisa, hein? É outra coisa. Quantidade pivotal. Mas tudo bem. É que, bom, enfim, é só um exemplo, né? Mas ele não é uma estatística porque depende de mi. Então, se você não conhece mi, isso daí não pode ser uma estatística. Mas é uma coisa, é uma quantidade útil que a gente vai usar para fazer outras coisas. Quando eu estou determinando as propriedades dos estimadores, a distribuição dos estimadores das estatísticas pode depender dos parâmetros. E quando eu for fazer intervalos de confiança, por exemplo, eu vou precisar de quantidades pivotais que não dependam dos parâmetros. Então, o fato desse cara aí, por exemplo, ser T, T não tem parâmetro nenhum, né, só os graus de liberdade, então isso daí vai ser desejado. Mas isso é aula futura, só a gente vai chegar nesse assunto aí. Agora, o que eu quero dizer? Uma estatística T T de x1 até xn, que seja. Aqui é uma abstração, tá, gente? Informativa sobre θ é chamada de estimador de θ e denotada por θ chapéu. Eu acho que eu já devo ter usado o chapéu algumas vezes no curso, por força do hábito, e aqui o informativo
é uma abstração, tá? Eu não vou ser muito preciso sobre o que eu quero dizer com informativo agora, mas eu já vou dar uma ideia. A ideia é que se a sua mas tem, claro, tem uma teoria da informação que a gente consegue estabelecer sobre o que você consegue extrair de uma amostra a partir de uma estatística que seja informativo sobre o parâmetro θ. A ideia, eu digo abstração no sentido que eu estou sendo bem informal, né? A média amostral claramente vai trazer alguma informação sobre o meu estimador. Para um curso mais complicado, um curso mais avançado, vocês vão ver que, por exemplo, o mínimo também traz alguma informação. Ele traz menos informação, ele é mais variável, ele não é tão útil. Então a gente vai ter que escolher qual é a estatística que a gente vai usar. O máximo também traz alguma informação. A mediana também traz alguma informação. E a mediana, por exemplo, já é uma questão complicada, porque tanto a média amostral quanto a mediana amostral são medidas de posição. E no caso da normal, o parâmetro μ é, é a média populacional, digamos assim, é a esperança, né? Então, qual que é o estimador correto? Eu uso μ ou eu uso a mediana ou eu uso o x barra? Eu uso a média amostral. E essa é uma questão bastante difícil de responder. Eu não vou entrar nesse assunto. A gente tem situações em que a gente prefere, por exemplo, se eu tenho absoluta certeza de que a distribuição é normal, eu sempre vou preferir o x barra. Eu posso mostrar que ele tem umas propriedades ideais, mas se você não tem certeza que a distribuição é normal, se ela pode ter outliers e coisas fugindo, contaminando a sua distribuição, às vezes é mais vantajoso usar a mediana mesmo como estimador, tá? Então isso a gente vai precisar de um aparato teórico mais complicado. Então nesse momento eu vou deixar essa coisa só aludir a esse fato. A gente não vai usar essas coisas. Mas tem duas propriedades fundamentais que eu consigo usar, definir agora e que a gente vai usar bastante e que são muito interessantes e aí vocês vão ficar um pouco mais calmos. Uh, uh, como eu decido que um estimador é bom? Como decido se um estimador de θ é bom? Uh, a primeira ideia, a primeira propriedade que a gente vai usar é o que a gente chama de viés. Uh, seja T de x1, xn, uma estatística uh, que vou usar para estimar θ. O viés de T é definido por. Lembra, θ é um número, T é uma estatística. O viés em função de θ de T, isso daqui é o valor esperado dessa estatística menos o valor verdadeiro. Então, se a estatística tiver um valor esperado relacionado com θ, isso já é indício de que você pode usar essa estatística com um estimador. E mais do que isso, se o valor esperado dela for exatamente θ, o viés vai ser zero. Um estimador com viés igual a zero é chamado, obviamente, não viesado. E isso é uma propriedade ótima, né? Então, por exemplo, eu vou usar, claro, o x barra, por exemplo. X barra é um exemplo natural. Eu vou trazer outros exemplos na aula que vem, porque a gente vai continuar discutindo isso. Mas aqui, por exemplo, se x1, xn e d normal em sigma, perdão,
tenho x barra, a esperança disso é 1 sobre n, somatório de indo de 1 até n de xi, isso é 1 sobre n, somatório de esperança de xi, ou seja, isso é, perdão, 1 sobre n vezes μ. Então, nesse caso, x barra é não viesado. Isso a gente sempre vai ter que calcular. Para essa distribuição normal, com independência e identicamente distribuídos, x barra é não viesado. Tem outras distribuições, pode ser que x barra seja viesado para outras distribuições, mas para esse caso é razoável. Outra estatística que vocês podem usar, S ao quadrado. S ao quadrado é viesado para sigma. Isso daqui é 1 sobre n, esperança de somatória de indo de 1 até n, xi menos x barra ao quadrado. E aqui a gente já viu que já chegou numa situação razoavelmente complicada, né? Eu tenho uma conta aqui que é mais complicadinha. Então eu quero mostrar que esse cara, eu quero verificar se ele é não viesado, a soma vai para fora, né? A esperança da soma é a soma das esperanças, a gente argumentou isso no fim da última aula. Deixa eu fazer um colchete para não confundir. E aqui eu vou abrir esse quadrado. Tinha alguns de vocês que na prova não sabiam abrir quadrado, gente. Então tem que usar o produto notável aqui. Mas vocês têm que recuperar isso daí, porque vocês estão todos de cursos quantitativos, então tem que saber. Então eu posso escrever a esperança como sendo a esperança dessa forma aqui, que está razoavelmente complicada. Mas se eu voltar para cá, eu vou ter que isso é 1 sobre n menos 1. Agora que eu abri a somatória, eu vou devolver a somatória para dentro. Então deixa eu abrir esse termo. Eu tenho uma somatória de xi ao quadrado. Aqui o x barra é constante com relação a i, então ele fica para fora. E aqui eu tenho uma somatória de xi. E aqui a somatória, o x barra é constante com relação a i, então isso daqui é o mesmo que n vezes x barra ao quadrado. Tá bom, ok, consegui dar um jeito. E aqui você pode usar o fato de que somatória de xi é o mesmo que nx barra, né? N vezes x barra, porque se x barra é definido com 1 sobre n somatória de xi, é só pensar de trás para frente. Então vamos voltar. Aqui o que eu tenho? Perdão. 1 sobre n menos 1. Deixa eu abrir o colchete. Esperança. Aqui eu posso tirar a soma para fora. Somatório de indo de 1 até n da esperança de xi ao quadrado. Lembra que esse quadrado está dentro da esperança. Menos n esperança de x barra ao quadrado. Tá? Então vamos usar as coisas que a gente sabe, por exemplo, da normal. E aqui isso daqui vai funcionar. Olha só, eu sei que, por exemplo, para você ter isso daqui mais fácil, deixa eu botar colorido, esse verde está feio, vou colocar um laranja, vamos pegando as cores que não faltaram. Eu sei que a esperança do quadrado de xi menos o quadrado da esperança de xi, isso daqui é a variância de xi, né? Eu sei isso porque eu sei, a gente fez essa conta em algum momento do curso. Deixa eu só organizar os termos aqui.
né? Então eu quero calcular o segundo momento, que é esse cara, eu posso observar simplesmente que isso daqui é a esperança de xi ao quadrado, é a variância de xi menos, mais, perdão, eu passo esse termo para cá, o quadrado da esperança de xi. Então, eu vou usar a mesma propriedade aqui nesse cara. Olha só, isso é 1 sobre n menos 1. Somatório de indo de 1 até n, da variância de xi, mais a esperança de xi. Vou botar um colchete aqui, ao quadrado, menos n. E aqui a mesma coisa, né? Eu tenho a esperança de x barra, então isso daqui é a variância de x barra mais colchete, a esperança de x barra ao quadrado. Ok, fechei. Então eu estou pensando um pouquinho de trás para frente, mas eu estou trazendo esses termos para cá. E o que eu consigo substituir aqui nessa fórmula? Vamos lá. Eu estou deixando o texto lá para cima, não é para você que eu não quero que vocês acompanhem, é que essa mesa digitalizadora é um saco de escrever na borda de baixo. Deixa eu tentar deixar aqui um pouquinho, vamos ver se vai funcionar. Eu estou escrevendo bem na bordinha dela. Isso daqui é 1 sobre n menos 1, abre parênteses, somatório de i indo de 1 até n, abre parênteses. Esse cara, sigma ao quadrado. Esse cara, mi ao quadrado. Ficou feio mi, mas continua feio. Mi ao quadrado. Menos n. Qual que é a... ok, aprendi a mexer a coisa segurando o botão aqui. Tá bom, aprendendo. Desaprendi como fazer o negócio reto. A variância de x barra ao quadrado, a gente mostrou, lembra? Sai 1 sobre n ao quadrado para fora, a somatória dos caras ser independente sai como n, então isso daqui vai ser sigma ao quadrado sobre n. Tá? Vocês têm que tomar cuidado. Volta lá no início da aula e refaz essas contas se você não entendeu. Mas a gente mostrou que o x barra ele é não viesado para mim, então a esperança de x barra é exatamente μ ao quadrado. Ok. E o que eu posso fazer agora com esse termo? Aqui esses caras são constantes com relação ao somatório, então isso é 1 sobre n menos 1, n sigma ao quadrado, mais n mi ao quadrado, menos sigma ao quadrado, menos n mi ao quadrado, corta e corta, e eu tenho que isso daqui é 1 sobre n menos 1, n sigma ao quadrado menos sigma ao quadrado, ou n menos 1 Ok, era exatamente o que eu queria mostrar. Então veja que isso responde uma pergunta que a gente estava se fazendo lá no início do curso. Opa, 1h44, já estou me estendendo aqui, eu já vou encerrar. Por que eu divido o s quadrado por n menos 1 e não por n? Porque fica claro aqui que se eu divido por n menos 1, o meu s quadrado passa a ser um estimador não viesado da variância verdadeira. Então, a minha média eu divido por n, x barra é não viesado, e isso daqui eu concluo que s ao quadrado é não viesado. E eu acho que por isso dividimos por n menos 1. Eu acho que eu falei em algum momento naquela aula que era muito difícil explicar o porquê desse cara ser por n menos 1 naquele momento, mas agora a gente já está armado
com bastante teoria para justificar que não, n-1 é realmente o denominador correto que eu quero usar. E isso é o viés. Existe outra propriedade de estimadores, e eu vou começar a aula que vem falando a respeito disso, é que se eu tenho dois estimadores não viesados, aí eu ainda preciso decidir entre eles. E daí, dentre os estimadores não viesados, a gente vai escolher o de menor variância. A variância do estimador também é importante. Mas as contas da variância são bem mais complicadas. E depois de encerrar esse assunto, a gente aí eu vou introduzir algoritmos para produzir estimadores. Esses daqui eu trouxe são bem intuitivos, x barra e s quadrado, mas dependendo da distribuição que você tem, você vai precisar de um outro estimador. A exponencial, por exemplo, é bastante complicado e eu vou mostrar o exemplo da exponencial para vocês aprenderem. Tá ok, gente? Então eu vou interromper a gravação, eu vou disponibilizar essas notas todas para vocês em formato PDF, eu acho que eu consigo exportar. E a gente se vê na quinta-feira online. Se a gente tiver sorte, a sanidade voltar para a Unicamp, a gente já vai ter voltado para a aula presencial, mas em caso contrário, é, eu gravo online. Eu vou tentar disponibilizar antes da aula, é difícil. Eu ia gravar isso hoje cedo e acabei tendo reuniões cedo e me atrapalhei. Estou gravando agora no horário da aula, que é o horário reservado para isso. Então eu peço desculpas porque vocês vão assistir isso fora do horário, mas sei lá, assiste em velocidade 2 quando você estiver jantando, ou coisa assim. Ok, gente? Boa noite, bom descanso para vocês. Até mais.